Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade, vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil. Palavra de Deus, ela é proclamada, ela não é lida, ela é proclamada com toda a força que é palavra de Deus, não é a palavra humana. A palavra humana engana, geralmente, né? Os homens dizem uma coisa aqui, daqui a pouco diz o contrário, aí o contrário do contrário, aí o contrário do contrário do contrário, e por aí vai a palavra humana, é desse jeito, né? Acho que todos nós temos experiência disso. Se não é que a gente faça também, né? Às vezes é a gente que faz a mesma coisa, né? Diz uma coisa, diz o contrário do contrário e vai levando. Mas nosso Senhor não é assim não. Aquilo que Ele fala é a verdade. Ele disse que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. O que foge disso vem do diabo. Então, o que é sim, o que é não. Infelizmente, vivemos numa sociedade que está misturando as coisas. Está misturando o sim pelo não e o não pelo sim. Bom, João 13, 16 a 20. Continuação do capítulo 13. O que aconteceu no começo desse capítulo? Jesus lavou os pés dos apóstolos. Para quê? Para nos ensinar que nós devemos também lavar os pés uns dos outros. Aqui começa um problema, porque nós não queremos fazer isso. Nós não queremos servir de uma maneira gratuita. A gente quer ser servido. Raramente a pessoa quer servir. E servir de uma maneira gratuita, sem querer nada em troca. Às vezes nós servimos, mas queremos alguma coisa em troca. Na religião não é assim. A gente serve de graça, por Deus, para receber a recompensa de Deus. Caso contrário, já recebemos a nossa recompensa.
Mateus 5:7, ele fala isso. Então, ele lavou os pés dos apóstolos para que nós, cada um de nós, façamos a mesma coisa. Quem lava os pés de outra pessoa é o servo, é o escravo. Então, a nossa vocação primeira na igreja é ser um escravo, um servo, por Deus, né? Servo de Deus. Então começa o evangelho assim: depois de lavar os pés dos discípulos, acabei de explicar, Jesus lhes disse. O evangelho de João sempre tem uma ação e um discurso. Sempre Jesus faz alguma coisa e depois ele fala, ele ensina. Então ele lavou os pés, fez alguma coisa, agora está ensinando. Por quê? Né? Jesus lhes disse: em verdade vos digo. Cada vez que o evangelho fala em verdade, é uma revelação de Deus. E a palavra verdade em hebraico nós já conhecemos. Jesus falava o aramaico, que era muito próximo do hebraico. Como é a palavra verdade no hebraico? Vocês sabem como é? Sabe. Quando ele termina uma oração, o que a gente diz? Hein? Amém. Amém. Em português ficou amém, né? A gente fala com o i no final, né? Amém. Pois bem. A palavra amém, ou amém, em português, quer dizer verdade. Então, cada vez que a gente reza Pai Nosso, Ave Maria, que diz amém, nós estamos dizendo, isso que eu disse é verdade. Então, em verdade vos digo, amém, amém. O que ele vai dizer? O servo não está acima do seu senhor. E o mensageiro, no grego não é mensageiro, porque eu analisei esse texto hoje em sala de aula no grego. O apóstolo não é maior do que aquele que enviou. Ele está falando para os apóstolos. Esse texto está em grego. Aqui a tradução mudou. Então, o servo não está acima do seu senhor, nem o apóstolo não é maior do que aquele que o enviou. O que ele está dizendo? Que os apóstolos, e nós não somos maiores do que ele. Do que quem? Do que Jesus. Nós somos menores do que ele. Nós sabemos disso. E já que somos os menores, o que nós devemos fazer? Fazer o que ele fez. E não querer estar na frente de Nosso Senhor. Estar na frente dos outros. Né? Nós devemos simplesmente fazer o que ele fez. O servo, o apóstolo, não é maior do que o Senhor. Não pode estar na frente do Senhor. Ah, mas eu nunca estou na frente do Senhor, não. Será que não? Parece que sim. Acontece muitas vezes nas nossas vidas, na nossa vida, que a gente toma decisão que o Senhor não teria tomado. Quer dizer, a gente toma uma decisão contrária a Jesus, mas não posso, porque eu não posso fazer nada contrário a Ele. O servo não é mais do que o Senhor, o servo tem que fazer a vontade do Senhor, então tem que fazer o que o Senhor fez. Pode fazer contrário. Então a gente sabe que Jesus é o Senhor, mas a gente não vive, muitas vezes. Então o servo não está acima do seu Senhor. Nenhum de nós aqui é acima do Senhor. E o apóstolo não é maior do que aquele que o enviou. Nós somos enviados por Deus, cada um na sua vocação. Quem é casado, casado. Quem é solteiro, solteiro. Quem é padre, padre. Cada um tem uma vocação. E essa vocação, antes da gente escolher, foi Deus que nos escolheu. Deus que nos deu a vocação. Infelizmente também na história da igreja, muitas vezes a igreja passou por cima de Nosso Senhor, né, e tomou decisões contrárias. Não a igreja, né, pessoas na igreja. Né. Estudando um pouco de história da igreja, a gente vê isso. Se sabeis isto, saber o quê? Que o servo não é maior do que o Senhor, e o puserdes em prática, sereis felizes.
Então, a nossa felicidade vem não do dinheiro que eu tenho, não do poder que eu tenho, não da inteligência que eu tenho, não, nada disso. A minha felicidade vem se eu fizer a vontade do Pai, como Jesus fez. Porque eu sou um servo e tenho que seguir o Senhor. O que o Senhor fez? Fez a vontade do Pai. Então, o que eu tenho que fazer? A vontade do Pai. Aqui o mundo se engana, que o mundo corre atrás de poder, prazer, ter a correria desenfreada no mundo. Não são felizes. Por quê? Porque não fazem a vontade do Pai. Não são servos como nosso Senhor. Está bem claro o Evangelho. Depois ele continua. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Ele escolheu 12 apóstolos, mas tinha mais de 70 discípulos. Agora ele vai anunciar a traição de Judas, aqui nesse evangelho. Não falo de vós todos, quer dizer, aquilo que ele está falando não é para Judas. Por quê? Porque Judas vai morrer. Vai negar, vai trair e vai morrer. E Jesus sabia. Eu conheço aqueles que escolhi. Conhece Judas também. E sabe o que vai acontecer. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. O que é que a Escritura está falando? Toda a Escritura fala de Nosso Senhor. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. É a traição de Judas. Ele está ali, escutando. Ele vai comer o pão, Nosso Senhor vai dar para ele o pão. Depois que ele comer o pão, Satanás vai entrar dentro dele, ele vai trair Nosso Senhor. Mas que absurdo Judas fazer isso com Nosso Senhor. Você muitas vezes também faz, nós também fazemos isso. Nunca que eu vou trair Nosso Senhor. Todo mundo já traiu Nosso Senhor. Todo pecado é traição. O único que não traiu Nosso Senhor está aqui, foi ela, Maria. E ele também, né? Porque ele é Deus. Todos os outros homens e mulheres da terra, os maiores santos, já traíram Nosso Senhor. Pode não ter entregue por 30 moedas, mas entregou. Por alguma moeda entregou. Por algum prazer entregou. Por algum poder entregou. Por alguma coisa entregou. Ai daquele, vai dizer noutra ocasião, por quem eu for traído. E realmente o destino de Judas, não o destino como uma coisa que tinha que acontecer, porque Judas poderia ter pedido perdão, mas ficou uma vida meio desgraçada, a vida do Judas, porque todo mundo fala dele, e ele se enforcou. Não quer dizer que todo aquele que se mata está no inferno. Já falei aqui, não é? Antes de morrer, pouco antes de morrer, ali naqueles instantes, todo mundo vai ser julgado. E você pode pedir perdão dos seus pecados naquele momento. É melhor não esperar para aquele momento, porque pode ser muito rápido. Mas se a pessoa que pratica o suicídio, se ela conseguir se arrepender antes de morrer, não vai para o inferno, não. Se não conseguir, está no inferno. Está no inferno. Então é muito arriscado. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer. Isso que? O anúncio da traição. A fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Então, ele anunciou a traição do Judas antes. Depois que aconteceu, os apóstolos viram que ele estava se referindo a Judas e acreditaram nele. Também falou com Pedro. Pedro, está lá em Lucas, Satanás pediu para te joeirar como trigo. Ou seja, anunciou também a traição do Pedro. Pedro não traiu não, traiu. Negar é trair. E depois disso, eu rezei por ti.
que a tua fé não desfaleça. E realmente Pedro reconheceu o erro. E no final, versículo 20, ele diz de novo: amém, 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 amém. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, todo apóstolo, se for realmente de Jesus, enviado por Jesus, não é só enviado por Jesus, é enviado por Deus Pai. Então cuidado com o que você está fazendo com os apóstolos. O primeiro apóstolo na igreja é o Papa. Então cuidado para não falar do Papa. Aqui está bem claro, né? Porque ele foi enviado pelo Pai. Depois os bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Cuidado para não falar de bispo. Hoje na internet é só o que tem. Gente falando do Papa e do bispo. Nosso Senhor está dizendo, tenha cuidado, né? Para não falar, mas não pode falar, pelo contrário, tem que receber, e receber bem, acolher. E depois os padres também, né? Então, muita gente que gosta de falar dos padres. Leia esse evangelho quando chegar em casa, antes de dormir, tá? Para não falar mais nem do Papa, nem dos bispos, nem dos padres. Ou de qualquer outro mensageiro de Deus, né, enviado, né? Qualquer outro missionário. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem enviou nosso Senhor foi o Pai. Então o Papa tem que ser recebido por nós, os bispos também, os padres também, os diáconos também, os missionários também. Todo aquele que é de Deus tem que ser recebido. E se eu falar mal, como diz aqui no Ceará, problema seu. Você vai se ver com o nosso Senhor, né? Porque ele está dizendo aqui para acolher. Aí se você resolver falar mal, aí é você com o nosso Senhor. Primeira leitura, livro dos Atos, hoje é 13 também. Já falei que é o início da igreja, como a igreja começou a evangelizar, eles começaram a pregar o evangelho, né? Fala de novo no João Marcos, o Marcos do evangelho que escreveu o evangelho, o nome dele era João, Marcos era o segundo nome. Ele era companheiro de Paulo numa das viagens, depois deixou Paulo, depois eles ficaram amigos de novo. Final, fala de Davi, é pregação de Paulo, fala de toda a história de Israel, né? A partir do capítulo 13, um pouco antes até, é a missão de Paulo. Antes é a missão de Pedro e dos outros apóstolos. Mas 2 terços do livro dos Atos é Paulo. No final, ele vai falar uma coisa muito importante. Deus fez surgir para Israel um Salvador, Jesus. Antes que ele chegasse, Deus enviou João Batista. Pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Hoje seria muito bom que João Batista voltasse e pregasse um batismo de conversão, porque a humanidade não quer se converter. Cada vez menos a humanidade não quer, cada vez mais a humanidade não quer saber de Deus, cada vez menos pessoas se convertem. Nós estamos passando um período crítico da história da humanidade, com um mal muito presente, guerras, doenças, carestia, e a tendência é piorar. Não que eu queira, mas a tendência é essa, porque a humanidade se afastou de Deus. Até os católicos, que se dizem católicos, pouquíssimos vêm à igreja, né? Pouquíssimos. Hoje ainda tem mais gente, né? Mas se os católicos soubessem a importância da missa, não saía da igreja. Mas corre atrás de tudo, deixa a missa lá para trás, quando eu tenho tempo, quando eu estou com vontade, quando
Pois é. Aí quando você se encontrar com Deus, vai ser a mesma coisa. Deus vai dizer, você não disse, né, quando você tinha tempo. Aí você vai ver como você perdeu o tempo, né? Nossa paróquia de 40 mil habitantes, os que vêm à missa aqui aos domingos, não é nem 1% dos que se dizem católicos. Então, cada vez menos as pessoas são católicas, não são mais, são poucos, muito poucos. Vivem nesse mundo de barulho, de balbúrdia, de confusão, e o barulho, a balbúrdia, a confusão gera mais barulho, mais balbúrdia, mais confusão, e eles cada vez mais estão se condenando. Resta a nós, pelo menos, tentar continuar a nossa vida de fé e rezar por aqueles que não têm. Olha o barulho aí, ó. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, Sua Mãe Maria Santíssima.